Senhor presidente, caros vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Bom, após o carnaval, após essa festa aí de brinde à alegria, cultura brasileira, voltamos então aos nossos trabalhos para debater alguns problemas que a nossa cidade tem e formas de tentar solucionar esses problemas. Na última sessão retrasada, havia ocorrido um fato que me indignou. Realmente eu não pude deixar de ficar indignado com aquela situação. Parei meu carro, bati as fotos com o celular, até gostaria que a técnica colocasse aí. Vejam só, olha o tamanho do caminhão, são duas carretas, tá, saindo da Santos Dumont, entrando lá na início da Tiradentes, e ele encalhou, por ser muito grande, a caixa dele encalhou ao passar em cima do trilho e simplesmente parou toda a cidade. Veja as fotos embaixo, o trânsito todo parado. A prefeitura, a qualidade da foto é muito ruim. Pode voltar, por favor, volta ainda que eu estava comentando. Aqui no canto inferior, esquerdo, a prefeitura teve que disponibilizar uma máquina, ou seja, tirar uma máquina das ruas aí que estão sendo feitas manutenções, as estradas rurais, para empurrar o caminhão. Passa a próxima, por favor. Escoltar o caminhão por dentro da cidade, parando todo o trânsito da cidade. E depois fui saber ainda, e na hora questionei o caminhoneiro, porque isso nós sabemos que isso é uma tentativa de fuga de pedágio. Eles entram por Guararema, passam por dentro da cidade, passam aqui do nosso lado, do lado da prefeitura, e driblam o pedágio, destruindo nossas ruas, parando o trânsito. E fiz uma cobrança à prefeitura, liguei na hora para o secretário para saber o que tinha acontecido, e a colocação que ele me fez é que a prefeitura não tem competência de, ao parar o veículo, pedir nota fiscal da mercadoria, que seria uma forma de ver. Se a nota fiscal da mercadoria está sendo entregue aqui, a mercadoria, então tem algum motivo desse caminhão entrar na cidade. Mas se a mercadoria não está sendo entregue aqui, é porque estão furando o pedágio. Não tem motivo de estar entrando aqui. E daí ele me colocou que, infelizmente, o Marronzinho, por força de lei federal, desculpa, Marronzinho, o agente de trânsito, não tem competência por força de lei federal de fazer esse tipo de investigação documental, que só a PM teria essa competência. E daí, então, na sessão que tivemos aqui, tive a oportunidade de falar com o coronel Soares, que estava aqui, representante da PM, e expus para ele essa situação. Ele se mostrou solidário, a gente fazer uma reunião conjunta aí com o Departamento de Trânsito para ver como a gente pode avançar nessa situação de ter uma fiscalização mais efetiva contra a fuga do pedágio que prejudica a nossa cidade. Tenho certeza que todos que transitam aqui pela ponte, pelas redondezas aqui, na curva aqui do Espaço Liberdade, toda a rua que ladeia aqui, passa lá pelo Mansão do Vale, passa do lado da prefeitura, vem caminhões gigantescos passando aqui diariamente, de madrugada mais ainda, moradores da Padre Eugênio, que também é uma rota lá, sofrem com isso, e que nós precisamos ter uma fiscalização mais efetiva com relação a essa situação. Então, pretendemos fazer isso, e já fazendo um link com a próxima pauta, com o próximo assunto, pretendemos, e aqui falo já com o nobre vereador, professor Marino, e vereador Valmir, colegas e companheiros da Comissão de Serviços Públicos e Urbanismo, para que possamos, dentro das competências que a nossa comissão tem, convidar, então, o coronel Sorge e um representante da Secretaria para conversarmos, fazer uma reunião e encontrarmos aí uma saída, uma alternativa para solucionar esse problema. Que o problema existe, todos nós sabemos, mas é preciso que encontremos a forma de resolver ele. E a ideia é fazermos isso. Por quê? Porque fiquei muito otimista com essa nova postura que as comissões parlamentares podem ter. Geralmente as comissões têm uma atuação basicamente de emitir pareceres com relação aos projetos de lei, e logo que assumi enquanto presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, propus aos colegas componentes que tivéssemos uma atitude mais proativa
e que nos termos da lei orgânica, nós, enquanto comissões, podemos convocar cidadãos, podemos convocar autoridades públicas para discutirmos sobre assuntos da nossa competência específica. E como no nosso caso, obras, serviços públicos e urbanismos complementa e contempla essa situação, penso que é uma boa saída. E fizemos isso quando alguns moradores que moram lá nas imediações da Avenida 9 de Julho, especificamente no prédio edifício Saint-Germain, nos procuraram reclamando do problema do bar ao lado, o Bar Camaleão, que aos domingos tinha lá a exposição de som muito alto e prejudicando o sono e o descanso dos moradores daquele condomínio, desrespeitando a lei do silêncio, que é até às 10 horas da noite. Poderíamos simplesmente pedir para encaminhá-los ao Ministério Público ou registrar uma reclamação na delegacia de polícia para que fosse aberto um inquérito, só que fizemos então uso, até de forma experimental, desse poder das comissões e convocamos então os moradores e os proprietários do Bar Camaleão para intermediarmos essa solução. Então peço que coloque as fotos aí. Foi uma situação bastante interessante. Então participaram aqui ao lado direito o proprietário do bar, todo esse lado esquerdo aqui representantes moradores, os síndicos. Na época o Paulinho do Esporte estava aqui substituindo o vereador Valmir, e discutimos, chegamos num senso comum, formalizamos isso num termo de compromisso, que tem fé pública, todos os vereadores assinaram, está aí a foto da solução, a gerente, o proprietário, os vereadores, todos os moradores satisfeitos, e conseguimos chegar numa solução desse problema, sem precisar judicializar os problemas da cidade, sem precisar criar mais um processo no Poder Judiciário, entrar na morosidade das soluções do Poder Judiciário, e enquanto a população fica esperando. Então, foi uma experiência muito positiva, mostrou que as comissões têm poder, inclusive respaldo legal, para encaminhar esse tipo de solução, e esse foi um exemplo importante para isso. E por fim, nesses últimos minutos que me restam, depois eu volto no horário da liderança, gostaria de falar sobre uma convocação que passou um pouco despercebida. Nesse ponto eu acho que de fato mereceria um pouco mais de publicidade, que foi um edital da incubadora de empresas de Jacareí. Não sei se todos sabem, Jacareí tem uma incubadora de empresas que nada mais é que uma repartição pública, onde ela cedia empresas pequenas para que, tendo aquela infraestrutura inicial, consiga se desenvolver até ter um pouco mais de força econômica, e depois de 2 anos, se eu não me engano, ela é obrigada a sair e começar o seu trabalho pelas próprias pernas. E por uma visão estratégica, aí tem algumas fotos das empresas que estão dentro da incubadora, e por uma questão estratégica, a incubadora está abrindo e convocando empresas de tecnologia. Então, empresas que querem desenvolver softwares ou trabalhar nessa parte eletrônica que gera bastante valor agregado, que gera criação, e nós temos aqui alguns centros técnicos, como o ITJ, e quiçá aí a Escola Técnica Federal também chegando, para que possamos desenvolver, sim, esses produtos mais agregados, né, que é um diferencial que o Brasil tem muito pouco. A gente produz mais os produtos primários, exportamos, e muitas vezes não agregamos isso. E com uma atitude visionária aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por parte da incubadora, foi aberto um edital convocando essas empresas. Então, gostaria de tornar e ampliar ainda mais a publicidade disso. Então, você, empreendedor, microempreendedor, que está aí no fundo do seu quintal, que tem um sonho, tem uma ideia, um projeto viável, procure a incubadora de empresas de Jacareí para desenvolver e tornar esse sonho realidade, fazer nossa cidade crescer, e você também desenvolver, gerar emprego para os nossos cidadãos. Então, utilize esse espaço que é a incubadora de empresas e que merece ser beneficiada com a tua ideia, através da oportunidade que ela abre para todos os empreendedores de Jacareí. Bom, o momento é só, depois eu volto para comentar um pouco do que foi aí essas festas nesses últimos dias, essa expressão cultural tão importante, tão rica, que a nossa cidade brindou com uma
com um brilhantismo bastante particular nesse ano. Muito obrigado, boa tarde.